Nesse abril verde, falar sobre segurança do trabalho, saúde do trabalhador, sem falar um pouco de Ramazzini é impossível. Então não pode perder essa, fica aí comigo. Olá, eu sou o Gerson Rocha do canal Cogito Podcast, um espaço para tratar de saúde, segurança do trabalho e a vida, então, conectada a muitas coisas. E nesse abril verde de 2021, nós estamos numa maratona até o dia 28 de abril, Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, trazendo um conteúdo diverso para você dentro desse campo de ação. E hoje nós vamos tratar um pouco, só um pouco, porque é muita coisa a se tratar, de Bernardino Ramazzini, o pai da medicina do trabalho. Conhecer um pouco disso, que às vezes passa um pouco longe da importância quando a gente está fazendo a formação. Tá? Já falei no outro vídeo que às vezes a gente estava, eu mesmo, né, quando fiz a faculdade de Direito, estava lá nos fundamentos do direito, introdução ao estudo do direito romano, e eu disse, puxa, quando é que vai chegar o Código Civil, o Código Penal, o advogado trabalha com isso e tal, o quanto é importante o fundamento, o quanto é importante a origem, o quanto é importante a história. Por isso, nesse abril verde, onde precisamos valorizar as questões de saúde e segurança do trabalho para a sociedade, não só entre nós temos que abrir essas portas da saúde e segurança do trabalho e fazê-la de apropriação de todos, especialmente trabalhadores. Hoje eu vou trazer para você aqui algumas coisinhas de Bernardino Ramazzini. Eu creio que você não vai se arrepender ficando aí. Então, antes de começarmos, vou te pedir, se inscreva aqui no canal, dá um clique no joinha aí no vídeo, para que ele chegue a outras pessoas, e também se inscreva nos nossos canais de Facebook, Instagram, e também acompanhe esses conteúdos, tal e qual estamos trazendo aqui, nos espaços de podcast, no Spotify e no Google Podcast, especialmente, entre outras plataformas. Então vamos lá. Bernardino Ramazzini escreveu um tratado sobre as doenças dos trabalhadores, De Morbis Artificum Diatriba, lá no ano de 1700. Ele é um médico italiano da região de Modena e ele se interessou pelo trabalho como causador de enfermidades, de doenças. Então eu estou aqui com um livro e vou fazer algumas considerações iniciais para vocês, para tentar dimensionar a importância da saúde e segurança do trabalho para as vidas de todos nós, para a nossa sociedade. Mas vamos lá, Ramazzini. Ramazzini, entre outras coisas, cunhou a seguinte pergunta para fazer o seu estudo: qual a sua ocupação? Ou seja, o que tu faz no trabalho? Que arte exerce? 1700, final do século XVII, para que aquelas pessoas doentes que chegavam a Ramazzini, ou pelo que dá para entender da leitura desse livro, ele ia até elas, ele queria entender se aquela atividade de trabalho, a arte que exercia, não tínhamos indústria ainda, isso só aconteceu lá na Revolução Industrial, 1800 e pouco, 1700 e pouco. Nós tínhamos as artes, os artesãos, enfim, todas as atividades de trabalho, que até de certa forma muitas existem hoje. E por que desenvolviam aquelas doenças? Então ele perguntava, a pessoa chegava com dor, chegava com uma alergia, alguma coisa, ele perguntava, que arte exerce? Ele queria saber que trabalho aquela pessoa realizava para então estabelecer um nexo de causalidade. Olhem só a atualidade desse estudo de 1700. Então foi feito esse livro aqui, eu comprei na Fundacentro São Paulo, casualmente por ocasião dos 300 anos dessa obra, onde foi feita uma homenagem a Ramazzini, o considerado o pai da medicina do trabalho. Então algumas coisas eu trago para você aqui, como por exemplo o prefácio dessa obra, né, escrita pelo próprio Ramazzini. Lemos e ouvimos muitas vezes que a natureza, mãe amantíssima de todas as coisas, tem sido criticada por certos homens de haver provido o gênero humano com parcos recursos ou sem suficiente provisão. É, todavia, uma acusação menos justa de chamá-la madrasta,
porque impôs a todos a necessidade de prover a vida diária para conservá-la, sem o que ela se aniquilaria. Se o gênero humano fosse dispensado dessa lei, não admitiria outra lei e a terra que habitamos apresentaria um aspecto bem diverso daquele que existe agora. Por essa razão, Pércio, com argúcia, chamou o mestre das artes, o ventre e a mão, conforme diz o seu prólogo. Quem ensinou a saudar ao papagaio? E as araras que imitam nossas vozes? O ventre, mestre das artes e inventor do engenho. Dessa necessidade, imposta até mesmo aos animais irracionais, surgiram todas as artes, as mecânicas e as liberais, embora não sejam destituídas de perigos, como acontece, aliás, com todas as coisas humanas. É forçoso confessar que ocasionam não pouco dano aos artesãos certos ofícios por eles desempenhados, pelos quais esperavam obter recursos para sua própria manutenção e de sua família. Encontram graves doenças e passam a amaldiçoar a arte a qual se havia dedicado, afastando-os do mundo dos vivos. Enquanto exercia minha profissão de médico, fiz frequentes observações pelo que resolvi, no limite de minhas forças, escrever um tratado sobre as doenças dos operários. Mas o que se pode notar nas artes mecânicas, em que qualquer descoberta, por sua natureza incompleta, apresenta-se ao artífice sobre um aspecto rudimentar, devendo ser aperfeiçoado por outro, a mesma coisa acontece nas obras literárias. Assim acontecerá com o meu tratado sobre as doenças dos operários. Ninguém que eu saiba pôs o pé nesse campo onde se pode colher messes não desprezíveis acerca da sutileza e da eficácia das emanações. Publico essa obra imperfeita na íntima intenção que sirva de estímulo aos outros que nela colaborem, até que se possa obter um completo tratado que mereça um lugar digno no foro médico. É certamente um dever para com a mísera condição dos artesãos, cujo labor manual, muitas vezes considerado vil e sórdido, é contudo necessário e proporciona comodidades à sociedade humana, dever que cabe à mais preclara de todas as artes, como chamava Hipócrates a medicina em seus preceitos, que também cura de graça e socorre os pobres. Oh, meu Deus, que atualidade essa, né? Falando da importância de cuidar dos mais vulneráveis, inclusive pela medicina. Ela tem por obrigação. Consideremos quanta comodidade para a vida civilizada trouxeram as artes mecânicas e quanto diferem os europeus dos americanos e dos outros povos bárbaros. Com razão, os fundadores das cidades e dos reinos deram, por isso, suma atenção aos operários, conforme provam os antigos documentos dos escritores. Instituíram corporações e sociedades de artífices, como Numa Pompílio, que, no dizer de Plutarco, mereceu geral admiração por ter dividido os artífices segundo seus ofícios, pelo que tiveram associações próprias, os flautistas, ourives, arqueiros, tintureiros, sapateiros, curtidores, bronzeadores, olheiros e etc. Conta Lívio que também os cônsules Apio Cláudio e P. Servilio instituíram uma corporação de mercuriais, assim chamados porque os mercadores veneravam em Mercúrio o deus do comércio, como Vulcão e Minerva, deuses trabalhadores eram adorados pelos artífices, segundo informa Platão no seu livro das leis. Nosso compatriota Sigônio, em seu artigo Direito Romano, Eguido descreve essas comunidades de artífices, seus direitos e privilégios, como um pequeno estado. Administravam seus interesses, elegiam seus representantes e ditavam suas próprias leis, quando estas não fossem contrárias às leis públicas, conforme declara Paulo. Seutônio conta que o imperador Vespasiano protegeu eficazmente não só as artes liberais, como também as manuais, denominadas mecânicas, e deste modo deu oportunidade aos mais modestos operários de trabalhar e ganhar. Chegou até a responder a um arquiteto que o queria convencer de ser capaz de fazer transportar ao Capitólio uma enorme carga com pequena despesa, que o permitia caso ele desse comida aos seus pobrezinhos. Não só tempos antigos, mas também na nossa época, os governos bem constituídos têm criado leis para conseguirem um bom regime de trabalho,
pelo que é justo que a arte médica se movimente em favor daqueles que a jurisprudência considera de tanta importância e empenhe-se, como até agora tem feito, em cuidar da saúde dos operários para que possam, com a segurança possível, praticar o ofício a que se destinaram. Eu, quando pude, fiz o que estava ao meu alcance e não me considerei diminuído visitando, de quando em quando, sujas oficinas, já que em nossa época a medicina tende para o mecanicismo, de certo modo, e as escolas nada mais tratam senão de automatismo. Ele escreveu isso em 1700, grifo meu. Estamos em 2021. Uma certa semelhança não é mera coincidência, não é verdade? A fim de observar segredos da arte mecânica. Confio, todavia, na indulgência dos nossos nobres mestres, porque é evidente que em uma só cidade, em uma só região, não se exercitam todas as artes e, de acordo com os diferentes lugares, são também diversos os ofícios que podem ocasionar várias doenças. Das oficinas dos artífices, portanto, que são antes escolas de onde sai mais instruído, tudo fiz para descobrir o que melhor poderia satisfazer o paladar dos curiosos, mas, sobretudo, o que é mais importante, saber aquilo que se pode sugerir de prescrições médicas preventivas ou curativas contra as doenças dos operários. E assim o médico que vai atender a um paciente proletário não se deve limitar a pôr a mão no pulso com pressa assim que chegar, sem informar-se de suas condições. Não delibere de pé sobre o que convém ou não convém fazer, como se não jogasse com a vida humana. Deve sentar-se com a dignidade de um juiz, ainda que não seja em cadeira dourada, como em caso de magnatas. Sente-se mesmo num banco, examine o paciente com fisionomia alegre e observe detidamente o que ele necessita dos seus conselhos médicos e dos seus cuidados piedosos. Um médico que atende um doente deve informar-se de muita coisa a seu respeito pelo próprio e pelos seus acompanhantes, segundo o preceito do nosso divino preceptor. Quando visitares um doente, convém perguntar-lhe o que sente, qual a causa, desde quantos dias, se seu ventre funciona e que alimento ingeriu. São palavras de Hipócrates no seu livro das Afecções. A estas interrogações devia-se acrescentar outra: e que arte exerce? Tal pergunta considero oportuno e mesmo necessário lembrar ao médico que trata um homem do povo que dela se vale para chegar às causas ocasionais do mal, a qual quase nunca é posta em prática, ainda que o médico a conheça. Entretanto, se a houvesse observado, poderia obter uma cura mais feliz. Acolhe, pois, benevolentemente, amigo leitor, esse meu tratado, embora escrito com pouca arte, que, porém, procura beneficiar o Estado, ou pelo menos auxiliar os artífices. E se isso te agrada, perdoa, pois o que está escrito não visa a nossa glória, porém ser útil às profissões. Então esse prefácio da obra de Ramazzini de 1700 coloca de forma evidente questões muito atuais do exercício atual da medicina, que não se ocupa, e muitas vezes, com a promoção da saúde, mas sim com a cura de doenças ou enfrentamento de doenças quando elas poderiam ser prevenidas. E quando se transporta isso para o trabalho, esse prefácio do livro de Ramazzini de 1700 não atinge só os médicos, mas sim a todos os profissionais da área da saúde e da segurança do trabalho. E mais especificamente também os profissionais técnicos de segurança, engenheiros de segurança especialmente. Ou seja, esse paciente do Ramazzini, que era um trabalhador, um operário, é o nosso paciente também. Devemos tratá-lo com a dignidade que merece, porque o conhecimento da segurança do trabalho só tem valor se ela for aplicada nessas oficinas. E não para um autoenaltecimento. Essa profissão tem essas características. É necessário que o objeto, o alvo da nossa profissão, o alvo da saúde e segurança do trabalho seja claramente o trabalhador. Prioritariamente o trabalhador e a trabalhadora. Não há que haver dúvidas sobre isso. E Ramazzini já ensinou isso em 1700. E vemos hoje médicos não perguntando que ofício tu exerce, que arte tu exerce, onde tu trabalha. Ramazzini trouxe isso. Ramazzini só nesse prefácio já fala das emoções, das condições sociais
dessas pessoas, de que seu estudo seria algo que não seria muito bem recebido porque ele foi feito nas oficinas sujas. Então ele escreveu uma poesia para o seu livro e eu quero compartilhar contigo para reflexão. Ramazzini disse assim ao seu livro, se me permitem, porque é algo fundamental na minha formação e na minha forma de pensar a saúde e segurança do trabalho, e espero que isso possa contribuir contigo também. O autor a seu livro: estás ardendo de desejo, livro querido, ansioso para seguires teu caminho. Escuta, entretanto, meus conselhos paternais. Vou te dizer em poucas palavras qual a sorte te reserva o destino. Como proclamas que vais ensinar uma matéria nova, os sábios acorrerão a ti ávidos e curiosos, porém mal terão eles lido os pobres páginas, te enviarão para plebeias quitandas, onde se expõe a plebe, salsichas, sal ou outras especiarias. Oh, não fiques decepcionado, é coisa frequente verem-se até imponentes pandectas transformar-se em cartuchos de embalagens de peixe, pimenta ou cheiroso cumim. Não te esqueças de que foste elaborado em escuras oficinas e não em palácios de ricos, nem em cortes brilhantes, onde sábios médicos, sempre pressurosos, estendem a mão aos cozinheiros. Pensando assim, creio eu, serás menos iludido, como não seriam livros de títulos pretensiosos, se aqueles que te lerem te devolverem para as oficinas onde nasceste. Então, nesse abril verde, com esse ensinamento prévio de Ramazzini, que estudou mais de 50 profissões e as doenças relacionadas a elas na época, abrindo princípios sobre lesão por esforço repetitivo, Lerdort, abrindo questões sobre saúde mental, abrindo questões sobre as bases da ergonomia que conhecemos hoje, em 1700, mas especialmente dizendo a saúde e segurança do trabalho tem seu valor nas oficinas. E o que a gente pode dizer hoje dessas oficinas? Nos lugares de trabalho, é lá que ela é importante, e não na sala do SESMIT, não na sala organizada e bonita das reuniões de gestão. Sem ir nas oficinas, levando esse conhecimento e observando o trabalho dessas pessoas, a saúde e segurança do trabalho não se justifica. Então, um pouco de história, especialmente de Ramazzini. A história da segurança e saúde do trabalho é muito mais que isso, mas esse é um marco importante, tornando Ramazzini o pai da medicina do trabalho, mas muito mais importante pela atualidade, 300 e tantos anos depois das suas orientações. A vida dele é belíssima, chega a ser emocionante ler o que esse médico italiano fez, não só com esse livro, mas na sua jornada de vida em defesa dos trabalhadores, da saúde dos trabalhadores, enaltecendo a medicina com o objetivo de atender principalmente os mais necessitados, hoje dizemos os mais vulneráveis. Então, assista esse vídeo até o final, espero que você tenha chegado até aqui. Não se esqueça de se inscrever, dá um curtir para compartilhar esse tema importantíssimo para a nossa formação como cidadão e como profissional da saúde e como profissional da segurança do trabalho. Um abraço e até a próxima!